Você já ouviu falar de histórias de amor que começam nos lugares mais improváveis? Daqueles encontros que parecem obra do acaso, mas que mudam a vida de quem se permite viver o inesperado? Pois hoje eu vou te contar como, em meio a uma rotina de estrada, passageiros apressados e destinos traçados, o amor resolveu pegar carona no meu ônibus e transformou completamente o meu caminho. Eu sou motorista de ônibus de viagem há mais de 15 anos. Já vi de tudo: despedidas chorosas, reencontros emocionantes, passageiros que embarcam com sonhos na bagagem e outros que só querem chegar logo ao destino. Mas nunca imaginei que, entre tantas idas e vindas, eu seria testemunha e, de certa forma, protagonista de uma das histórias mais bonitas e improváveis que a estrada já me deu. Era uma manhã comum, dessas em que o sol mal tinha nascido e a rodoviária já fervilhava de gente. Eu estava pronto para mais uma viagem longa, revisando o ônibus, conferindo documentos, cumprimentando colegas de minha profissão. O cheiro de café fresco misturava-se ao burburinho dos passageiros, cada um com sua pressa, seus motivos, seus segredos. Para mim, era só mais um dia de trabalho, ou pelo menos era o que eu pensava. Naquele dia, entre tantos rostos desconhecidos, dois chamaram minha atenção. Ela, sentada sozinha na primeira fileira, com um livro nas mãos e um olhar perdido na janela. Ele, apressado, quase perdeu o embarque, mas entrou sorrindo, pedindo desculpas e esbarrando em todo mundo até achar seu lugar. Não se conheciam, não tinham nada em comum, ao menos à primeira vista. Mas como a estrada gosta de surpreender, bastaram alguns quilômetros para que o destino começasse a costurar uma história que ninguém esperava. A viagem começou tranquila, como tantas outras. O ônibus deslizando pela estrada, passageiros se ajeitando nos bancos, alguns já cochilando, outros conversando baixinho. Eu, do meu lado, atento ao volante, mas curioso com aquela energia diferente que pairava no ar. Não sei explicar, mas parecia que algo especial estava prestes a acontecer. E aconteceu. Aos poucos, os olhares se cruzaram, as conversas tímidas começaram, as coincidências surgiram. Uma música no rádio, um comentário sobre o livro, uma risada espontânea. E, sem que ninguém percebesse, o ônibus inteiro começou a torcer por aquele casal improvável, que nem sabia que estava prestes a viver um romance digno de filme. O que aconteceu naquela viagem mudou não só o destino daqueles dois passageiros, mas também a minha forma de enxergar a estrada, o amor e a beleza dos encontros inesperados. Porque, às vezes, o verdadeiro destino não é o lugar para onde a gente vai, mas a pessoa que a gente encontra no caminho. Se você gosta de histórias reais, emocionantes e surpreendentes, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E conta nos comentários, você acredita em amor à primeira vista? Já viveu um encontro inesperado que mudou sua vida? Fica comigo, porque essa história vai te mostrar que quando o amor resolve pegar carona, não há estrada, distância ou rotina capaz de impedir o improvável de acontecer. Aquela manhã começou como tantas outras na rodoviária de Belo Horizonte. O relógio ainda marcava pouco depois das 6, mas o movimento já era intenso. Passageiros apressados arrastavam malas, vendedores ambulantes anunciavam café e pão de queijo e os alto-falantes misturavam chamadas de embarque com músicas populares. Para mim, era rotina, checar o ônibus, cumprimentar os funcionários da plataforma, garantir que tudo estivesse em ordem para a viagem até o interior da Bahia. Meu ônibus, um modelo semileito confortável, estava praticamente lotado. Era época de férias e a maioria dos passageiros parecia animada, trocando mensagens no celular, ajeitando travesseiros ou conferindo bilhetes. Entre eles, dois rostos destoavam do cenário habitual. A primeira era Clara. Ela embarcou cedo, sozinha, carregando uma mochila pequena e um livro de capa azul. Sentou-se na janela da primeira fileira,
Ajeitou os cabelos castanhos atrás da orelha e mergulhou na leitura, como se quisesse se proteger do burburinho ao redor. Tinha um ar tranquilo, mas havia algo nos olhos dela, uma mistura de expectativa e nostalgia, como quem está partindo para algo novo, mas carrega saudades na bagagem. O segundo era Gabriel. Ele chegou atrasado, quase perdendo o embarque. Trazia uma mala média, uma mochila surrada e um sorriso fácil, daqueles que conquistam até o fiscal mais rabugento. Pediu desculpas, tropeçou em uma bolsa esquecida no corredor, esbarrou em 2 passageiros e, finalmente, encontrou seu lugar, coincidentemente, ao lado de Clara. O destino, às vezes, gosta de brincar com as probabilidades. No início, os dois mal trocaram palavras. Clara continuou lendo, e Gabriel, ainda ofegante, ajeitou seus pertences, tirou os fones de ouvido e tentou relaxar. Mas a estrada tem seu próprio ritmo, e o balanço do ônibus, junto com a paisagem que mudava lá fora, parecia convidar todos a desacelerar. Os primeiros quilômetros foram de silêncio. Aos poucos, porém, pequenas interações começaram a acontecer. Um comentário sobre o frio do ar-condicionado, um pedido de licença para passar no corredor, um sorriso tímido. Eu, do meu posto, observava pelo retrovisor. Não era intromissão, mas curiosidade de quem já viu muitos encontros e desencontros acontecerem ali, naquele mesmo cenário. A viagem seguia tranquila. As paradas programadas eram sempre momentos de descontração. Alguns passageiros desciam para tomar um café, outros aproveitavam para esticar as pernas. Clara, sempre discreta, preferia ficar no ônibus, aproveitando o silêncio para ler. Gabriel, por outro lado, era do tipo expansivo. Puxava conversa com quem estivesse por perto, fazia piada com os motoristas auxiliares, perguntava sobre as cidades do trajeto. Foi em uma dessas paradas que o primeiro laço se formou. Clara esqueceu o livro no banco ao descer rapidamente para buscar um lanche. Gabriel percebeu, pegou o livro e, ao vê-la voltar apressada, devolveu com um sorriso. Quase perdi a chance de descobrir o final dessa história. Ela riu, agradeceu e, pela primeira vez, os olhares se encontraram de verdade. A partir dali, o clima mudou. As conversas, antes tímidas, tornaram-se mais frequentes. Descobriram gostos em comum. Ambos gostavam de música brasileira, tinham histórias de infância no interior e, curiosamente, estavam viajando para cidades vizinhas. O ônibus, que para, muitos era apenas um meio de transporte. Para eles começava a se transformar em um espaço de possibilidades. Outros passageiros também notaram a aproximação. Uma senhora sentada atrás deles comentou baixinho para o marido: "Olha só, acho que vai sair namoro dessa viagem." O grupo de jovens no fundo do ônibus começou a fazer apostas discretas sobre quem puxaria assunto primeiro. Até eu, acostumado a ver de tudo, senti um clima diferente no ar. A estrada seguia, cortando cidades pequenas, campos verdes e trechos de mata fechada. O sol subia no céu, iluminando a paisagem e aquecendo o interior do ônibus. Lá dentro, Clara e Gabriel compartilhavam histórias, riam de coincidências e, sem perceber, iam deixando as defesas de lado. A viagem, que poderia ser apenas mais uma, começava a se desenhar como o cenário de algo especial. E, enquanto o ônibus avançava rumo ao destino, todos ali, de alguma forma, torciam para que aquele encontro improvável se transformasse em algo mais. A estrada seguia seu curso, e o ônibus já havia deixado para trás a agitação da rodoviária e os primeiros quilômetros de paisagem urbana. Agora, o cenário era de campos verdes, pequenas fazendas, árvores que se enfileiravam ao longo do asfalto e, de vez em quando, um vilarejo adormecido pelo calor do interior. O ronco do motor, o balanço suave do veículo, o cheiro de café vindo das garrafinhas térmicas dos passageiros,
Tudo conspirava para criar um ambiente de acolhimento, quase de lar provisório. Clara, sentada junto à janela, observava a paisagem com o livro ainda aberto nas mãos, mas já sem conseguir se concentrar na leitura. Gabriel, ao lado, tentava disfarçar a ansiedade de quem queria puxar conversa, mas não sabia por onde começar. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de expectativa. Como se ambos soubessem que algo estava prestes a acontecer, mas nenhum quisesse ser o primeiro a dar o passo. Foi um detalhe simples que quebrou o gelo. Um solavanco mais forte na estrada fez com que o livro de Clara escorregasse do colo e caísse no corredor. Gabriel, rápido, se abaixou para pegar e devolveu com um sorriso. Acho que até o ônibus quer participar da sua história, brincou. Clara riu, agradeceu, e ali nasceu o primeiro contato de verdade. A partir desse momento, a conversa fluiu naturalmente. Gabriel perguntou qual era o livro, e Clara explicou que era um romance sobre encontros inesperados. Ele fez piada dizendo que, se a vida imitasse a arte, talvez aquela viagem reservasse algumas surpresas. Ela sorriu, um pouco tímida, mas com brilho nos olhos. O papo seguiu leve. Falaram sobre livros, filmes, músicas. Descobriram que ambos gostavam de Chico Buarque, que tinham memórias de infância em cidades pequenas, que adoravam pão de queijo de rodoviária. Gabriel contou que estava indo visitar a avó doente e Clara revelou que viajava para recomeçar a vida em uma nova cidade, depois de um término difícil. O ônibus, que para tantos era apenas um meio de transporte, para eles se transformava em um espaço seguro, onde confidências podiam ser trocadas sem medo de julgamento. A cada parada, a intimidade crescia. Em um dos postos, Gabriel comprou 2 cafés e ofereceu um a Clara. Ela aceitou, e os dois ficaram conversando na calçada, observando o movimento dos outros passageiros. O grupo de jovens do fundo do ônibus, percebendo a aproximação, começou a brincar. "Ô motorista, já pode preparar a trilha sonora de casamento." Eu, do meu posto, apenas sorria, torcendo em silêncio para que aquele encontro seguisse seu caminho. Durante a viagem, pequenos gestos foram criando laços. Gabriel ajudou Clara a guardar a mochila no bagageiro. Ela dividiu um pacote de biscoitos. Ele emprestou os fones para ouvirem juntos uma playlist de músicas brasileiras. O tempo parecia passar mais rápido quando estavam juntos, e até os momentos de silêncio eram confortáveis, cheios de significado. Os outros passageiros começaram a notar a sintonia. Uma senhora sentada, próxima, comentou com o marido: "Faz tempo que não vejo 2 jovens se darem tão bem assim, sem celular no meio." O clima no ônibus era de torcida discreta, de expectativa pelo que viria a seguir. A estrada, lá fora, seguia mudando de cor. O sol já estava alto, iluminando as plantações e os morros ao longe. Dentro do ônibus, Clara e Gabriel continuavam conversando, rindo, dividindo histórias e sonhos. Era como se, naquele pequeno universo sobre rodas, o tempo tivesse decidido parar só para eles. O primeiro contato, que começou com um livro caído, já era agora uma conversa cheia de cumplicidade. E sem que percebessem, os dois estavam prestes a viver um daqueles encontros que mudam o rumo da viagem. E, quem sabe, da vida. A viagem seguia, e a cada quilômetro, Clara e Gabriel se aproximavam mais. O ônibus já havia cruzado a divisa de Minas com a Bahia, e a paisagem mudava aos poucos. Campos de capim dourado, pequenas cidades com casas coloridas, barracas de frutas à beira da estrada. Calor aumentava, mas dentro do ônibus o clima era de aconchego e descoberta. Depois do almoço, em uma parada de estrada, Clara e Gabriel voltaram para seus lugares com um novo brilho no olhar. O almoço havia sido simples: arroz, feijão, bife acebolado e salada. Mas foi ali, sentados lado a lado na mesa do restaurante, que a conversa ganhou profundidade.
Gabriel contou sobre sua infância, sobre o pai caminhoneiro que passava meses fora e sobre a mãe que segurava as pontas em casa. Clara falou de sua paixão por literatura, das tardes lendo na praça da cidade natal, do medo e da coragem de recomeçar em outro lugar. A estrada parecia ouvir cada palavra, embalando os dois em um ritmo próprio. O ônibus voltou a rodar, e dessa vez, Clara guardou o livro na mochila. Preferiu ouvir Gabriel contar histórias de viagens, de cidades que visitou, de pessoas que conheceu. Ele, por sua vez, se interessou pelos sonhos dela. Queria saber que tipo de livro ela gostaria de escrever, se já tinha pensado em viajar sozinha pelo Brasil, se acreditava em destino. Foi nesse momento que a conversa mudou tudo. Gabriel perguntou, meio sem jeito, se ela acreditava em coincidências. Clara riu e disse que não, que preferia acreditar em encontros. Coincidência é quando a gente esbarra em alguém na rua. Encontro é quando a vida coloca alguém no nosso caminho e a gente decide ficar. Gabriel sorriu, surpreso com a resposta, e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando aquelas palavras. O ônibus seguiu viagem e o silêncio entre eles, dessa vez, era cheio de significado. Lá fora, o céu começava a se nublar, anunciando uma chuva de verão. Dentro do ônibus, Clara e Gabriel estavam tão imersos na conversa que nem perceberam quando as primeiras gotas começaram a bater no vidro. A chuva trouxe um clima ainda mais íntimo. O barulho das gotas, o vidro embaçado, a luz suave filtrada pelas nuvens. Tudo parecia conspirar para que aquele momento fosse só deles. Foi então que Gabriel, com a coragem de quem sabe que certos momentos não voltam, pegou a mão de Clara. Não disse nada, apenas segurou com delicadeza, esperando pela reação dela. Clara olhou para ele, sorriu de um jeito tímido, mas não soltou. Ficaram assim, de mãos dadas, olhando a chuva cair, sentindo que algo havia mudado para sempre. A conversa continuou, agora entrelaçada por gestos e silêncios. Falaram sobre medos, sobre recomeços, sobre a vontade de viver algo novo. Gabriel contou que antes de embarcar, tinha feito uma promessa de ser mais aberto às surpresas da vida. Clara confessou que estava cansada de fugir do que sentia, que queria aprender a confiar de novo. O ônibus avançava pela estrada molhada e os outros passageiros, percebendo a aproximação, sorriam discretamente. Uma senhora, que já havia apostado no romance, cochichou para o marido. "Olha só, acho que vai sair namoro antes do destino final." Até eu, do volante, sentia que estava testemunhando algo raro, daqueles encontros que só a estrada pode proporcionar. Quando a chuva parou, o sol voltou a aparecer, iluminando a paisagem e trazendo um arco-íris no horizonte. Clara e Gabriel olharam pela janela, ainda de mãos dadas, e sorriram um para o outro. Era como se a estrada, a chuva e o sol estivessem abençoando aquele início de história. A conversa que mudou tudo não foi feita de grandes declarações, mas de pequenas verdades compartilhadas, de silêncios confortáveis, de coragem para se abrir e de vontade de eu ficar. E naquele ônibus, a caminho do interior da Bahia, dois desconhecidos descobriram que, às vezes, o amor pega carona quando a gente menos espera e muda para sempre o rumo da viagem. A chuva já havia passado, deixando para trás o cheiro fresco de terra molhada e um céu limpo, com nuvens dispersas e um sol tímido voltando a brilhar. O ônibus seguia cortando a paisagem baiana, agora mais viva, com o verde das plantações reluzindo sob a luz suave do fim de tarde. Dentro do veículo, o clima era de tranquilidade. Muitos passageiros cochilavam, outros conversavam em voz baixa e alguns observavam a estrada, embalados pelo balanço do ônibus. Mas, para Clara e Gabriel, tudo parecia diferente.
Era como se o mundo ao redor tivesse ficado em segundo plano e só existisse aquele pequeno universo de 2 lugares na primeira fileira. O toque das mãos, que começou tímido, agora era natural. Conversavam sobre tudo: sonhos, medos, planos para o futuro, lembranças da infância. Cada confidência era recebida com atenção. Cada sorriso era um convite para continuar. Em uma das paradas, o grupo de jovens do fundo do ônibus, que já acompanhava a aproximação do casal, resolveu entrar na brincadeira. Quando Clara e Gabriel desceram para comprar água, foram recebidos com aplausos discretos e brincadeiras. "Olha aí, casal da viagem!" Eles riram, um pouco envergonhados, mas sem negar a felicidade estampada no rosto. Até Dona Lourdes, a senhora que apostava no romance desde o início, fez questão de dar um conselho. "Aproveitem, meus filhos, a estrada é cheia de surpresas, mas o amor é a melhor delas." De volta ao ônibus, Gabriel, inspirado pelo clima, tirou o celular do bolso e colocou uma música suave para tocar. Era uma canção antiga de Chico Buarque, daquelas que falam de encontros e despedidas, de saudade e esperança. Clara reconheceu a melodia e começou a cantar baixinho. Gabriel acompanhou, e logo os dois estavam dividindo fones de ouvido, compartilhando não só a música, mas também o silêncio confortável, que só existe entre pessoas que se entendem sem palavras. O tempo parecia correr diferente para eles. Cada minuto juntos era precioso. Cada quilômetro percorrido era uma nova chance de se conhecerem mais. Falaram sobre o que fariam ao chegar ao destino, sobre os lugares que gostariam de visitar, sobre a vontade de prolongar aquele momento para além da viagem. Gabriel contou que gostaria de conhecer a cidade de Clara, e ela, por sua vez, disse que adoraria apresentar seus lugares favoritos. A cumplicidade entre os dois era tão evidente que até os outros passageiros começaram a torcer abertamente pelo casal. Uma criança, sentada algumas fileiras atrás, perguntou para a mãe: "Eles já eram namorados antes?" A mãe sorriu e respondeu: "Acho que estão se conhecendo agora, mas parece que já se conheciam há muito tempo." O comentário arrancou risadas discretas e olhares cúmplices de quem acompanhava a história de perto. Eu, do meu posto no volante, observava tudo, pelo retrovisor. Já tinha visto muitos encontros e desencontros na estrada, mas aquele era especial. Era como se a viagem tivesse ganhado um novo significado, como se todos ali estivessem participando, de alguma forma, daquele romance improvável. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Clara e Gabriel decidiram caminhar juntos até a janela do ônibus para admirar a paisagem. Ficaram em silêncio, apenas observando o horizonte, sentindo a presença um do outro. Gabriel, com delicadeza, colocou o braço ao redor dos ombros de Clara e ela se encostou nele, fechando os olhos por um instante. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A viagem seguia, e o romance ganhava a estrada. Não havia promessas, nem planos grandiosos. Apenas o desejo sincero de aproveitar cada momento, de se deixar surpreender pelo que a vida tinha a oferecer. Para Clara e Gabriel, o destino já não era tão importante. O que realmente importava era o caminho, o encontro, a descoberta do outro. Quando a noite caiu e as luzes do ônibus foram apagadas para que os passageiros pudessem descansar, Clara e Gabriel continuaram conversando baixinho, trocando confidências e risadas. Era como se, naquele pequeno espaço, tivessem encontrado um refúgio, um lugar onde podiam ser eles mesmos, sem medo, sem pressa, sem reservas. O romance, que começou com um livro caído no corredor, agora era uma história viva, pulsando a cada quilômetro rodado. E enquanto o ônibus avançava pela estrada, iluminada apenas pela lua, todos ali sabiam que estavam testemunhando algo raro: o amor pegando carona
e transformando para sempre o rumo da viagem. A noite caiu de vez, e o ônibus seguia cortando a estrada sob o brilho prateado da lua. O silêncio era quebrado apenas pelo ronco suave do motor e pelo sussurrar das conversas baixas entre os passageiros que ainda resistiam ao sono. Clara e Gabriel permaneciam juntos, agora dividindo não só histórias, mas também expectativas para o que viria, quando o destino finalmente chegasse. O relógio marcava quase meia-noite quando o ônibus fez sua última parada antes das cidades de destino. Era um posto de estrada simples, com um pequeno restaurante iluminado por luzes amarelas e um cheiro de café fresco no ar. Muitos passageiros aproveitaram para descer, esticar as pernas, tomar um lanche ou simplesmente respirar o ar fresco da noite. Clara e Gabriel caminharam lado a lado até a lanchonete. O clima era de despedida antecipada. Ambos sabiam que em poucas horas cada um seguiria para uma cidade diferente, e a viagem, que parecia interminável, estava prestes a acabar. Sentaram-se em uma mesa afastada, pediram 2 cafés e ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas se olhando, como se quisessem gravar cada detalhe daquele momento. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio primeiro. Engraçado como a gente pode conhecer alguém em tão pouco tempo e sentir como se já se conhecesse há anos, disse sorrindo, mas com um leve tom de tristeza na voz. Clara concordou, apertando a mão dele sobre a mesa. Acho que a estrada tem esse poder. Ela aproxima quem está disposto a se abrir, a viver o que aparece pelo caminho. Enquanto conversavam, outros passageiros passavam e acenavam, alguns com sorrisos cúmplices, outros com palavras de incentivo. Dona Lourdes, sempre atenta, parou ao lado da mesa e deixou um bilhetinho. Se for para viver, que seja de verdade. Boa sorte, meus queridos. Clara leu o recado e sorriu, emocionada. De volta ao ônibus, o clima era de expectativa. O grupo de jovens no fundo já não fazia piadas. Agora torciam em silêncio. Até eu, do volante, sentia um aperto no peito, como se estivesse prestes a me despedir de 2 amigos próximos. Quando o ônibus se aproximou da primeira cidade de destino, o coração de Clara disparou. Era a sua parada. Gabriel, percebendo a ansiedade dela, segurou sua mão com firmeza. Você vai ficar bem, disse, olhando nos olhos dela. E você também, respondeu Clara, tentando disfarçar a emoção. O ônibus parou na rodoviária iluminada, e Clara se levantou, pegou a mochila e o livro, aquele mesmo que havia caído no início da viagem, e antes de descer, abraçou Gabriel. Foi um abraço longo, silencioso, cheio de tudo o que não cabia em palavras. Os outros passageiros assistiram em silêncio, respeitando a intensidade do momento. Clara desceu, olhou para trás e acenou. Gabriel ficou parado no corredor, olhando pela janela até não conseguir mais vê-la. O ônibus seguiu, viagem, agora com um vazio discreto, mas com a certeza de que algo importante havia acontecido ali. Poucos quilômetros depois, foi a vez de Gabriel descer. Antes de sair, deixou um bilhete no banco de Clara. Se o destino quiser, a estrada vai cruzar nossos caminhos de novo. Pegou sua mala, desceu e por um instante olhou para o céu estrelado, sentindo que aquela viagem tinha mudado algo dentro dele. O ônibus seguiu para o seu destino final, e eu, do volante, fiquei pensando em tudo o que tinha testemunhado. A estrada, mais uma vez, havia surpreendido. E para Clara e Gabriel, aquele encontro improvável era só o começo de uma nova jornada. Cada um em seu caminho, mas com a esperança de que um dia o amor pegasse carona de novo. Os dias passaram e a rotina voltou a tomar conta da vida de Clara e Gabriel. Ela, agora instalada na nova cidade, dedicava-se ao trabalho e aos estudos, tentando se adaptar ao ritmo diferente, às ruas desconhecidas e aos rostos ainda estranhos.
Gabriel, por sua vez, cuidava da avó, visitava parentes e ajudava em pequenas tarefas, sempre com a lembrança daquela viagem viva na memória. Ambos seguiam seus caminhos, mas no fundo carregavam uma saudade discreta, um sentimento de que algo ainda estava por acontecer. O contato entre eles, no início, foi tímido. Trocaram algumas mensagens, relembraram momentos engraçados da viagem, compartilharam fotos do livro, da paisagem, do café no posto. Mas com o passar dos dias, a correria da vida e a distância física fizeram com que as conversas ficassem mais espaçadas. Ainda assim, sempre que uma música tocava no rádio ou quando o cheiro de café fresco invadia a casa, Clara e Gabriel se pegavam pensando um no outro, sorrindo sozinhos, sentindo aquele calor bom de quem viveu algo especial. O tempo passou e o destino, como quem gosta de surpreender, resolveu agir de novo. Era um fim de semana comum, e Clara decidiu visitar a feira da cidade para comprar frutas e conhecer melhor o lugar. Caminhava entre as barracas, admirando as cores e os aromas, quando de repente ouviu uma voz familiar. Virou-se e, para sua surpresa, viu Gabriel do outro lado da rua, conversando animadamente com um vendedor de queijos. O coração de Clara disparou. Por um instante, ela hesitou, sem saber se chamava ou se apenas observava de longe. Mas antes que pudesse decidir, Gabriel a viu e abriu um sorriso largo, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Caminhou até ela, e os dois se abraçaram, rindo, como se o tempo não tivesse passado. O reencontro foi espontâneo, cheio de emoção, e logo estavam sentados em uma cafeteria próxima, colocando a conversa em dia. Gabriel explicou que havia decidido visitar a cidade para entregar um presente à avó de um amigo e aproveitou para conhecer o centro histórico. Clara contou sobre o novo trabalho, as amizades que começava a fazer, as dificuldades e as pequenas vitórias do dia a dia. Entre um café e outro, relembraram a viagem, as conversas no ônibus, o bilhete deixado no banco, o abraço de despedida. O clima era de reencontro, mas também de descoberta. Agora, livres da pressa da estrada e do relógio do embarque, podiam conversar sem pressa, explorar a cidade juntos, compartilhar sonhos e planos. Passearam pela praça central, visitaram a igreja antiga, compraram doces na feira e riram das coincidências que continuavam a acontecer. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquela história tivesse um novo capítulo. No fim do dia, sentados em um banco sob uma árvore, Gabriel pegou a mão de Clara e disse: "Acho que a estrada gostou da gente. Deu um jeito de cruzar nossos caminhos de novo." Clara sorriu, emocionada, e respondeu: "Talvez seja o destino. Ou talvez seja só a gente querendo acreditar que o amor pode pegar carona mais de uma vez." O reencontro inesperado trouxe esperança e renovou o sentimento que já existia entre eles. Não havia promessas, nem planos grandiosos. Apenas a vontade sincera de viver o presente, de aproveitar cada momento, de deixar o amor acontecer no seu próprio tempo. Enquanto o sol se punha, Clara e Gabriel caminharam juntos pela cidade, sentindo que dessa vez não era apenas a estrada que os unia, mas a escolha de seguir juntos, de construir uma nova rota, lado a lado. O reencontro de Clara e Gabriel não foi apenas um acaso feliz, mas o ponto de partida para uma nova etapa, agora longe do asfalto e do ronco do motor. Fora da estrada, eles descobriram que a conexão construída durante a viagem era mais forte do que qualquer distância ou rotina. A cidade, antes desconhecida para Clara, ganhou novos contornos com Gabriel ao seu lado. Juntos, exploraram ruas, praças, cafés e feiras, transformando cada passeio em uma pequena aventura. Os primeiros encontros foram tímidos, marcados por sorrisos e olhares longos. Caminhavam de mãos dadas pelo centro histórico,
provavam comidas típicas nas barraquinhas da feira e riam de piadas internas que só quem compartilhou horas de estrada entenderia. Cada esquina era uma oportunidade de criar uma nova memória. Cada conversa aprofundava a intimidade que já parecia antiga. Gabriel, sempre atencioso, fazia questão de surpreender Clara com pequenos gestos. Um bilhete deixado em seu livro favorito, uma flor colhida no caminho, uma música tocada de surpresa no violão. Clara, por sua vez, retribuía com palavras doces, cartas escritas à mão e convites para conhecer os lugares mais especiais da cidade. A rotina, que para muitos é sinônimo de monotonia, para eles era um convite diário ao encantamento. Aos poucos, os amigos de Clara passaram a conhecer Gabriel, e logo o casal era presença certa nos encontros e festas da cidade. Os dois se tornaram conhecidos como o casal do ônibus, e a história do romance improvável virou motivo de inspiração e sorrisos entre os conhecidos. Havia algo de mágico na forma como se olhavam, como se cada um tivesse encontrado, enfim, o seu lugar no mundo. Os finais de semana eram reservados para pequenas viagens. Um passeio até a cachoeira próxima, um piquenique no parque, uma visita a uma cidade vizinha. Em cada aventura, o espírito da estrada os acompanhava, lembrando que o amor pode nascer em movimento, mas floresce mesmo é quando encontra espaço para crescer. As dificuldades, claro, também apareceram. Houve desencontros, ciúmes, dias de saudade e insegurança. Mas, ao contrário das histórias de romance perfeitas, Clara e Gabriel aprenderam a conversar, a pedir desculpas, a recomeçar, quantas vezes fosse preciso. Descobriram que o verdadeiro amor não é feito só de grandes gestos, mas de pequenas escolhas diárias. Ouvir, apoiar, confiar, dividir o silêncio e o barulho da vida real. Com o tempo, o relacionamento amadureceu. Gabriel decidiu buscar um trabalho fixo na cidade para ficar mais perto de Clara. Ela, por sua vez, se sentiu finalmente em casa, não por causa das ruas ou dos prédios, mas porque ao lado dele tudo fazia sentido. O ônibus que os uniu virou símbolo de recomeço e a cada aniversário de namoro faziam questão de revisitar a rodoviária, tomar café no mesmo lugar e relembrar o dia em que o destino resolveu brincar de Cupido. O amor fora da estrada mostrou a eles que encontros verdadeiros resistem ao tempo, às mudanças e aos desafios do cotidiano. E que, por mais improvável que pareça, o romance pode nascer no banco de um ônibus e se transformar em uma história para a vida inteira. O tempo passou, e o que começou como um encontro improvável se transformou em uma história de amor sólida, cheia de cumplicidade e de memórias compartilhadas. Clara e Gabriel, agora inseparáveis, já não eram apenas o casal do ônibus para os amigos. Eram parceiros de vida, de sonhos e de planos para o futuro. E foi justamente quando a rotina parecia ter encontrado seu equilíbrio que Gabriel decidiu surpreender Clara com um gesto que marcaria para sempre a trajetória dos dois. Ele planejou tudo em segredo, com a ajuda dos amigos que testemunharam o início do romance. Escolheu um sábado ensolarado, quando a cidade estava em festa por causa da tradicional feira de primavera. Clara achava que seria apenas mais um passeio, mas desde cedo percebeu algo diferente no ar. Gabriel estava mais animado, trocando mensagens misteriosas e sorrindo sozinho. No fim da manhã, ele a convidou para um passeio especial. Caminharam até a rodoviária, o mesmo lugar onde tudo começou. Clara estranhou, mas não questionou. Lá, Gabriel pediu que ela fechasse os olhos por um instante. Quando ela abriu, viu diante de si um ônibus antigo, decorado com fitas coloridas, flores e fotos dos dois em viagens e momentos marcantes. Os amigos estavam todos ali, sorrindo, prontos para embarcar juntos nessa nova aventura.
Gabriel segurou a mão de Clara e, com voz emocionada, disse: "Foi aqui que a estrada nos uniu pela primeira vez. Foi aqui que eu descobri que a vida pode surpreender a gente quando menos esperamos. Hoje, quero te convidar para embarcar comigo em uma nova viagem. Dessa vez, sem destino certo, mas com a certeza de que quero você ao meu lado em cada quilômetro." Ele ajoelhou-se, tirou do bolso uma caixinha e abriu, revelando um anel simples, mas cheio de significado. "Clara, você aceita casar comigo e transformar todos os nossos caminhos em uma só estrada?" O silêncio foi quebrado pelos aplausos e gritos dos amigos, que já esperavam ansiosos pela resposta. Clara, emocionada, com lágrimas nos olhos, disse sim sem hesitar. Abraçaram-se forte, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto os passageiros improvisados do ônibus do amor celebravam com música, confete e muita alegria. O motorista do ônibus, cúmplice da surpresa, buzinou em homenagem ao casal. Os dois embarcaram juntos, ocupando a mesma fileira onde tudo começou. A viagem que se seguiu foi simbólica. Deram uma volta pela cidade, revivendo os melhores momentos, ouvindo as músicas que marcaram o início do romance e recebendo o carinho de todos que torciam por eles desde o começo. O pedido de casamento não foi feito em um restaurante chique, nem em uma viagem internacional. Foi ali onde tudo começou, no cenário simples de uma rodoviária, cercados de amigos e memórias. E foi justamente isso que tornou aquele momento inesquecível. A celebração da simplicidade, da autenticidade e da coragem de viver o amor de verdade, sem medo do improvável. Quando o ônibus parou e todos desceram, Clara e Gabriel sabiam que tinham dado início a uma nova etapa. Não importava o destino, nem as curvas da estrada. O que realmente importava era seguir juntos de mãos dadas, prontos para transformar cada viagem em uma nova história de amor. Quando olho para trás e lembro daquela viagem, percebo que a estrada tem mesmo seus mistérios e milagres. Nunca imaginei que entre tantos passageiros, bagagens e destinos, eu seria testemunha de um amor tão improvável e verdadeiro. A história de Clara e Gabriel não foi apenas um romance de estrada, mas uma lição viva sobre coragem, entrega e a beleza dos encontros que a vida nos reserva quando menos esperamos. A rotina de motorista de ônibus me ensinou que cada viagem é única, mas algumas deixam marcas profundas. Acompanhar o nascimento de um sentimento tão puro, ver dois desconhecidos se transformarem em parceiros de vida, foi um presente que jamais esquecerei. O amor deles mostrou que, por mais que o mundo seja grande e as rotas sejam muitas, basta um olhar, um gesto, uma conversa para que tudo mude de direção. O pedido de casamento na rodoviária, cercado de amigos e lembranças, foi a celebração mais autêntica do que realmente importa: estar ao lado de quem faz a jornada valer a pena. Não foram necessários cenários luxuosos ou roteiros de cinema. Bastou a coragem de viver o presente, de se abrir para o novo e de acreditar que o improvável pode sim acontecer. Hoje, quando vejo Clara e Gabriel juntos, sei que o amor deles é feito de estrada, de superação, de pequenos gestos e grandes sonhos. Eles me ensinaram que o destino não está só no ponto final, mas em cada curva, em cada parada, em cada escolha de seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. E é essa mensagem que quero deixar para você, que acompanhou essa história até aqui. Não subestime o poder dos encontros, nem desacredite da força do acaso. Às vezes, o amor está ali, esperando um ônibus, pronto para pegar carona na sua vida quando você menos espera. E quando isso acontecer, não tenha medo de embarcar. Se essa história te emocionou, se você acredita que a vida é feita de encontros improváveis e de coragem para amar,
Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de esperança e inspiração. E conte nos comentários: qual foi o encontro mais surpreendente da sua vida? Você acredita que o amor pode aparecer onde menos se espera? Aqui, cada relato é uma viagem, e você é meu passageiro especial. Que a estrada da vida seja sempre aberta para o novo, para o amor e para as histórias que ainda estão por vir. Até o próximo relato, e que o destino sempre te surpreenda.